Um dos principais desafios que eu tive nesse processo de criação de conteúdo chama-se ter boas ideias. Dentre vários desafios que eu tive e tenho, esse foi o que me travou, porque sem uma boa ideia, sem uma ideia, você não consegue gravar um vídeo para o YouTube, sabe? E eu me sentei um dia e eu fiquei lendo, eu fiquei assistindo vídeos e eu não consegui nenhuma ideia para gravar. Eu estava num completo bloqueio e aquilo me frustrou, porque eu tinha vários outros desafios conhecidos, né, como de comunicação, como de fazer uma boa thumb e vários outros, né, uma estrutura que eu não tenho das melhores. Mas esse me levou a simplesmente travar a produção de conteúdo aqui, porque eu não tinha nenhuma boa ideia para falar aqui no canal. Então eu tive que parar para estudar e entender como vencer esse desafio. Eu relacionei um pouco do que eu aprendi nos últimos 10 anos trabalhando nas indústrias e também um pouco do que eu aprendi aqui no YouTube para poder vencer esse desafio. Ao longo dos últimos 10 anos, eu trabalhei em 2 empresas na indústria. Passei mais de 6 anos na empresa no setor automobilístico e depois eu passei quase 4 anos no setor náutico. E existe uma ferramenta que as empresas utilizam que se chama benchmark. O que é o benchmark, Yuri? O benchmark ele traz o conceito de que nada se cria, tudo se copia, entende? E foi utilizando essa ferramenta que na empresa náutica eu consegui me destacar. Por quê? Eu copiei muito do que eu fazia na empresa automobilística. A empresa automobilística é uma multinacional e a empresa náutica era uma empresa de médio porte, então tinha muito dos conceitos de ferramentas, de melhorias que eu copiei e apliquei na empresa náutica. Como é que as empresas utilizam essa ferramenta na prática? Elas olham as empresas concorrentes do mercado e copia as ideias e aplica nos seus setores, em vendas, em marketing, em produção, na qualidade, para melhorar a eficiência, reduzir custos, ou até mesmo ter um produto concorrente, né, com as empresas concorrentes. E se você observar um pouco, se uma empresa lança um carro X, a outra vai lançar um carro da faixa de preço e também bem parecido no modelo, né? Mesma coisa é barco, sabe? As empresas estão sempre copiando. Mas, Yuri, você está falando que a gente tem que copiar a ideia dos outros. A ideia de cópia aqui não é fazer um plágio, sabe? Como as pessoas geralmente são instruídas, né? Quando tem um trabalho de ensino superior ou na escola, ensino médio, você não pode copiar nada de ninguém, né? Não pode plagiar. E não é nada disso. Ontem eu estava lendo o livro que se chama Roube como Artista, e na primeira página, depois do sumário, tem uma frase de Picasso que diz: a arte é um furto, sabe? E Picasso já entendia isso, que a arte também fazia parte de um furto, sabe? Não é simplesmente, imagina só, não é essa ideia, eu tenho o quadro da Mona Lisa, eu vou e desenho outra, não é isso. Mas tipo, é a ideia de se inspirar em algo que já existe, sabe? E se a gente se aprofundar um pouco mais nessa discussão, você vai entender que nada se cria, a gente transforma as coisas. Tipo, se você pega uma cadeira, ela pegou elementos que já existem e transformou para que se tornasse uma cadeira, sabe? Então, basicamente isso, eles não criam nada, as empresas apenas transformam aquilo que já existe. E foi pensando nisso que eu estava observando como os grandes criadores de conteúdo e os criadores de conteúdo mais experientes, ele tem sempre vídeos durante a semana, sabe? Todos os dias tem canais que postam vídeo. E eu fiquei pensando, caramba, como é que esses caras fazem isso? Eu tô aqui começando agora, deveria ter uma porrada de ideias e não.
consigo gravar nenhum vídeo aqui, mas eles também utilizam desse mesmo princípio, né, de falar sua perspectiva sobre determinado assunto. E ainda assim o vídeo ele é único, apesar de ter uma ideia copiada, né? Mas a perspectiva de cada um de nós, ela é única. Se você pegar esse mesmo título aqui e a ideia desse vídeo e resolver gravar para o seu canal, com toda certeza você não vai conseguir falar da maneira que eu falo, você não vai conseguir trazer a perspectiva que eu trago sobre esse assunto. Com certeza você vai agregar mais, você vai retirar alguma observação que eu fiz. Por quê? A perspectiva minha sobre esse assunto, ela é única, porque eu sou único, entendeu? Essa é a grande maravilha de sermos seres humanos, né? Porque ninguém pode copiar ninguém. Você pode fazer uma cadeira igual a essa que está aqui, porém, você não pode fazer ninguém igual a mim. Ainda assim que você pegue todas as transcrições de vídeos de alguém famoso, coloque na IA e peça para ser treinada de acordo com aquele famoso, ainda assim a IA não vai ser igual a uma pessoa, sabe? Porque a perspectiva que cada um tem, ela é única. Então eu anotei algumas coisas aqui, que eu agora tenho anotado nos meus roteiros, e vou mostrar para vocês aqui como os grandes criadores, eles também utilizam desse princípio que na indústria se chama de benchmark, tá? Se você colocar aqui no YouTube 180 dias para mudar de vida, vai aparecer aqui, ó, vários vídeos com o mesmo título. Se você colocar por que produzir conteúdo é bom mesmo que ninguém assista, vai aparecer vários vídeos com esse mesmo título. Yuri, você está dizendo que os criadores de conteúdo estão copiando um ao outro? Não. É a mesma ideia que eu tenho falado aqui. Eles pegam um assunto e ele traz a sua perspectiva falando sobre o assunto. E eu resolvi aqui anotar 3 coisas que tornaram esse meu processo de ter boas ideias mais fácil, tá bom? São coisas simples, mas que são práticas para mim. Eu consigo resolver tudo através do meu celular. Resolver esse problema, né, de ter boas ideias. O primeiro, quem quer criar conteúdo tem que consumir conteúdo. Então esse é o primeiro tópico. Você quer criar conteúdo? Você olha o estilo do seu canal, o seu nicho, e você passa a consumir conteúdo. E o que eu faço? Sempre que aparece um vídeo de alguém com poucas visualizações, poucas relacionado ao que você consome, né? Tipo, eu consumo conteúdo de pessoas que têm 30, 40, 50 mil visualização. Então, quando eu encontro um canal que para mim é novo, que tem 1000 visualização, 900 e pouca visualizações, eu vou e entro no canal dessa pessoa. Se tiver algum vídeo com views acima da média, tipo, ela tem sempre 1000, 800, 700, mas tem um vídeo com 5000, eu pego esse vídeo e envio para uma conversa comigo no meu WhatsApp, beleza? Daí eu vou ver se aquele título já tem pessoas produzindo vídeos com o mesmo título. E mesmo se não tiver, eu já pego um insight, porque eu percebi que aquele é um vídeo que performou melhor que a média do canal do criador de conteúdo, beleza? A segunda coisa que eu observei aqui para tornar esse processo de ter boas ideias prático é ter uma conversa consigo mesmo no WhatsApp, sabe? Se você deixar para chegar em casa, anotar a ideia do que você teve, o insight que você teve, então você vai esquecer. Isso acontecia comigo. Geralmente eu saio para pilotar e vinha várias ideias, sabe? E eu esperava chegar em casa e eu simplesmente esquecia, entende? Então se eu estou em algum lugar, se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou vendo alguma coisa interessante, eu mando numa conversa comigo mesmo no WhatsApp. E a terceira coisa, também utilize o bloco de nota do celular. Ah, Yuri,
Tem pessoas que pedem para escrever numa agenda, num caderno. Cara, nem sempre eu trabalho, eu tô em casa no momento, né? Mas eu sempre estou na correria, eu saio, vou resolver uma coisa, vou resolver outra. E se eu tô, um exemplo, numa clínica, esperando ser chamado, eu tive uma ideia ali, eu anoto no bloco de notas. Se eu estou sozinho no local, dá para mandar um áudio do que eu estou pensando, eu mando um áudio na conversa comigo mesmo. Então é isso. Eu assisto o conteúdo, se eu percebo que apareceu para mim um canal novo e o vídeo está performando assim, eu entro no canal, se o vídeo estiver performando acima da média do canal, eu pego esse vídeo e mando para mim, assisto, procuro se tem alguém produzindo com esse mesmo título, e mesmo se não tiver, eu produzo um conteúdo com a minha perspectiva sobre esse assunto, porque se performou acima da média do canal de quem produziu, provavelmente tem pessoas com interesse nesse tipo de assunto. Ter uma conversa consigo mesmo ajuda para que você mande os conteúdos e não esqueça, sabe? Ou mande um áudio para você, mesmo explicando qual é um site que você está tendo, e também anotar no bloco de nota do celular. A gente às vezes despreza, né? Essas ideias que são simples, mas elas são extremamente funcionais. Por quê? Porque são fáceis de fazer, sabe? Quando você quer desenvolver um hábito, você tem que torná-lo fácil. Então essas 3 coisas me ajudaram até o momento a ter ideias para produzir conteúdo. E hoje, quando eu quero gravar, eu simplesmente tenho já a ideia, eu vou me aprofundar e escrever sobre a ideia. Já tenho uma linha de raciocínio ali pronta, e eu não consegui mais ficar travado, sabe? Eu não travei mais na hora de gravar conteúdo, porque eu tenho sempre uma boa ideia, sempre uma referência do que fazer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever nesse canal, tá bom? Meu nome é Yuri, eu quero falar aqui nesse canal sobre vários assuntos, da minha perspectiva sobre criação de conteúdo, desenvolvimento pessoal, investimento. Então, estou com a meta aí de chegar no final do ano com 1.000 inscritos, no mínimo, tá? 10 mil inscritos no máximo. Se você puder me ajudar, se inscreve no canal, deixa seu gostei aqui, deixa um comentário também e vamos junto. Até mais.